Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Finanças em Áudio, um espaço criado com o objetivo de lhe proporcionar informações sobre o mercado financeiro. Hoje vamos responder a uma pergunta que é muito feita entre os investidores que iniciam a investir agora no mercado financeiro e especificamente no mercado de ETFs. E a primeira pergunta que o novato faz, independentemente da área que estiver a investir, é: posso perder o meu dinheiro investindo em ETFs? Posso perder o meu dinheiro investindo em ações? Posso perder o meu dinheiro investindo em cripto? Posso perder o meu dinheiro investindo em Forex? Bem, a resposta para tudo é sim. Sim. Podes perder o seu dinheiro investindo em qualquer ramo do mercado financeiro. Isto precisa estar na nossa cabeça que, da mesma maneira que nós podemos ganhar o nosso dinheiro, também podemos perdê-lo. Mas ao investir então no ETF, será que esta perda é imediata? No curto prazo, a resposta seguramente é não. No curto prazo não podes perder o seu dinheiro, porque os ETFs têm muito menos volatilidades quando comparados aos outros ativos financeiros, como ações, Forex, cripto e assim sucessivamente. Os ETFs são um fundo de negociações em que temos várias ações e de várias empresas, então nós estamos a investir em várias empresas ao mesmo tempo. Se uma tiver um bom desempenho numa semana, num mês, num semestre, outra pode ter um desempenho médio e outra pode ser pior. Então a soma disto, fazendo um preço médio ou um equilíbrio, pode ser um ganho ligeiramente menor do que um ganho numa ação específica, que pode ser a duplicar inclusive. Mas então quer dizer que a oscilação no ETF não é tão grande. Quer dizer que o nosso dinheiro está muito mais seguro no ETF do que numa ação. Da mesma maneira que se pode ganhar mais dinheiro investindo em ações do que investindo em ETFs. Eu prefiro ETFs, só que estou aqui sempre a falar porque é muito mais seguro. Eu gosto de ter o meu dinheiro seguro. Mas gostando de correr mais riscos, então há outros mercados como o de ações e o mercado de cripto, em que você pode ter oscilações extraordinárias ao longo do dia, da semana, do mês. Mas comparado ao mercado de ações, o mercado de cripto é o menos recomendável, obviamente, porque ali é arriscar tudo. Eu também invisto naquele mercado, mas sabendo que tenho ali o dinheiro que eu posso perder e não todo o meu capital e o dinheiro que eu invisto para a reforma. Este eu prefiro colocá-lo em ações ou em ETFs, que é muito mais seguro investir. Quais são os riscos então que nós temos de perder o nosso dinheiro quando investimos num ETF? Bem, a questão é que já respondemos que no curto prazo você não vai perder o seu dinheiro, e porque também tem ali um gestor daquele fundo que tira as péssimas ações para colocar as melhores. E se olharmos para o histórico, por exemplo, do S&P 500, que é o índice mais conhecido, nós conseguimos ver que ele tende a crescer no longo prazo e nunca a declinar. Pode ter crises momentâneas, mas a tendência é de sempre ir adiante. Por quê? Porque tem um especialista que garante que as ações boas continuem e aquelas que são péssimas sejam substituídas. E então nós podemos então estar muito mais seguros. Mas se olharmos para o mercado de ações, por exemplo, aquelas empresas que estavam no auge há uns 10 anos podem não ser as mesmas que estejam no auge em 2024, porque obviamente o mercado é cíclico e os setores também podem variar. Então temos o risco de índice, que é aquele índice que o ETF replica. Se for o Dow Jones, por exemplo, que são as 30 maiores empresas dos Estados Unidos. Ou seja, quando falamos de índice, é um preço médio que o valor das ações fazem quando nós estamos então
a considerar as 30 maiores empresas dos Estados Unidos. Esse preço médio é que vai fazer um gráfico que os ETFs vão replicar, ou seja, olhamos para as 30 maiores empresas dos Estados Unidos, eu vou comprando metade para cada uma, então o resultado daquilo vai ser o meu fundo que replica aquele índice. É desta maneira que funcionam então os índices. Isto quer dizer que se aquelas empresas estão a ir em crise, obviamente o meu fundo também estará em crise, vai ter uma pequena oscilação porque obviamente o índice que eu replico está em decadência. O mesmo acontece em altas, quando aquele índice está a subir, o meu fundo também estará, obviamente, a valorizar-se. Depois temos o risco da alavancagem. Investidores desavisados, que são aqueles que não sabem ainda analisar um ETF, e eu recomendo aqui um outro vídeo que vai ficar no final deste, para que então os nossos investidores consigam analisar minimamente um ETF antes de investir. E um dos aspectos que se deve ter em conta para estar longe de um ETF é quando este ETF é alavancado. O que é que significa alavancagem? Alavancagem é quando eu, sabendo que um índice está num preço médio de $40, e então eu faço uma negociação à base de contrato, ou seja, é como se eu estivesse a negociar tendo $80. E então o lucro que eu tiver vai ser meu e a perda também vai ser minha. Isto quer dizer que aquela diferença é mesmo só diferença para negociação. Você pode perder tão rapidamente quanto ganhar tão rapidamente. Eu não gosto desse tipo de ETFs e por essa razão é recomendável que um bom investidor fique fora destes ETFs, a não ser que sejas um investidor de day trade, ou seja, fazes negociações diárias e aí sim podes negociar esses tipos de ETFs porque os lucros são imediatos, mas obviamente todo mundo sabe que da pressa se come cru também, e então é preciso que nós tenhamos paciência para que nós negociemos ETFs que não sejam alavancados, pois são mais seguros. Depois temos os riscos das taxas. Há ETFs que não são recomendáveis, obviamente, porque as taxas de manutenção são muito altas. Estou sempre a dizer aqui que os ETFs têm um especialista a analisar as ações específicas para integrarem ou serem excluídas daquele fundo. E este analista, esta empresa, precisa de algum dinheiro também, obviamente, para ter o que comer. Estamos a falar de empresas ricas e isto é uma maneira de falar, obviamente, mas precisa de ser pago e isto é uma realidade. Agora, ao analisar um ETF, precisamos de ver o quão alta é essa taxa. Uma taxa de 1% dos seus ganhos, 2%, é muito alta, 0,90%, 0,80% é muito alta para você pagar. Pode não sentir agora que os seus investimentos são muito pequenos, mas quando tiver investimentos de milhares, milhões, já fará alguma diferença, porque um investimento de $100 mil estará a pagar mensalmente $1.000 para um investidor e isto faz alguma diferença para quem tem grandes somas de dinheiro. E então recomenda-se que quanto mais baixa forem as taxas, melhor. Mas quais são as taxas baixas? Geralmente ali entre 0,03 a 0,10 ou no máximo dos máximos 0,15, aí sim podemos arriscar. Estamos a falar de percentagens e podemos arriscar porque também não farão grande diferença no longo prazo, já que os investimentos em ETF geralmente são de longo prazo, quando não são alavancados ou quando não partimos para as negociações diárias ou as negociações semanais. E então precisamos de considerar este aspecto para que não possamos perder o nosso dinheiro, as taxas, porque as taxas podem pesar significativamente sobre os nossos lucros. Se estamos a fazer um bom trabalho para ganhar, então devemos garantir que não percamos o nosso dinheiro.
Outro elemento essencial para não perdermos o nosso dinheiro tem que ver com a atenuação das perdas, ou seja, quando um ETF ou um setor entrou em crise e nós temos a certeza de que aquele setor não se vai recuperar tão cedo e nós temos objetivos de médio e longo prazo que até lá o ETF não se terá recuperado, nós devemos desfazer-nos desta posição com alguma perda, ou seja, o seu portfólio é melhor que percas 1%, 2%, 3% do seu dinheiro e não esperar, por exemplo, 5 anos de recuperação, se não tiveres esses 5 anos, do que, por exemplo, esperares esses 5 e este investimento for piorando e quando chegar a hora de precisares do seu dinheiro, o investimento já está num ponto mais baixo. Então, só admita perdas quando tem a certeza que aquilo vai recuperar e aí podes inclusive ir aumentando as suas posições. Aí entra, mais uma vez, a gestão de risco e a avaliação. Quem não sabe nada sobre gestão de risco, vamos também deixar aqui um vídeo que no final pode acompanhar ou ouvir para que então possa aprender um bocadinho sobre a gestão de risco em ETF. Então, pode perder o seu dinheiro em ETF? Claro que sim, pode-se perder, mas também é muito difícil. Todos os gestores e as empresas estarão a trabalhar para que os ganhos surjam. Lembrando que os históricos dos maiores índices que os ETFs replicam são de crescimento e então nós devemos então ter confiança no ETF e esperança de que ele continuará a subir. Lembrando que o ganho médio anual dos ETFs é de 8 a 15%, podendo esta percentagem variar para mais ou para menos. O mais importante é que tenhamos crescimento no longo prazo e os efeitos do lucro composto, de juros compostos, estejam a refletir sobre a nossa carteira. Então, precisamos de garantir que o maior número de conhecimento e estratégias de gestão de riscos possam ser aplicados ao nosso portfólio para que não percamos o nosso dinheiro. Caro investidor, por este vídeo é isso. Vemo-nos numa próxima edição. Um abraço. Se gostar do conteúdo, partilhe e dá um gosto. Estamos juntos.